Olha, quando a gente fala sobre essas histórias, os crimes, os detentos, geralmente, ou algumas histórias chamam muito a atenção. Acabam figurando o caso da Suzane von Richthofen no cinema, em breve deve ter uma série, documentários, esses produtos diferentes e também em livros. E tem um livro lançado recentemente sobre Francisco de Assis Pereira. Aí você pensa, tá, mas quem é Francisco de Assis Pereira? O maníaco do parque. Lembra dessa história? Um negócio terrível, que gerou pavor em um monte de gente? Vou caminhar aqui para a nossa bancada para você entender o motivo por nós estarmos falando sobre isso. Esse livro já está na lista dos mais vendidos do país. Estou com a Clarice Oliveira, estou com o Pedro Duran e estamos também com o autor desse livro, que está conosco aqui no estúdio. Bom, um serial killer, né, que matou muita gente, está aqui já a capa e o autor, o jornalista e escritor Ulisses Campbell, autor dessa obra de não ficção. Bem-vindo, muito obrigada por estar com a gente aqui no estúdio. Obrigado pelo convite. E por estar comigo aqui com o Pedro Duran e Clarice Oliveira, para a gente poder compreender, assim, diferentes aspectos. O seu livro não fala do crime em si, mas da personalidade do Francisco de Assis Pereira, é isso? Para tentar compreender o que tem por trás dessas pessoas que cometem esses crimes tão bárbaros? Sim, eu acho que o maior trunfo desse livro é mostrar como se constrói uma personalidade assassina. Esses assassinos, eles não nascem do dia para a noite, começa com uma negligência familiar na infância, geralmente, pelo menos falando no caso do Francisco de Assis, quando a mãe dele estava grávida, um avô que era adepto do satanismo disse para ela que ela estaria gerando um bebê do diabo, e a partir dessa informação ela começa a negligenciá-lo. Ela vem embora de São José do Rio Preto para São Paulo com os dois filhos, o mais novo e o mais velho, deixa o Francisco para trás com esse avô. Então é a partir da infância em que se começa a se construir essa personalidade assassina do Francisco. Nós estamos, então, aqui com a pessoa que é responsável, assim, por ter ido atrás dessa personalidade, desses detalhes e poder construir esse livro que fala sobre um dos casos. Eu citei aqui outros, né, Clarice e Pedro? São tantos casos que figuram, inclusive, no noticiário e que geram atenção, dúvida, curiosidade para poder, Clarice Oliveira, compreender o que teria, né, ocasionado ou levado essas pessoas a cometerem tais crimes. Sem dúvida, né? Bom dia, Ulisses, Bom dia. Muito bem-vindo. Para quem não sabe, gente, eu e o Ulisses, a gente se conhece já há bastante tempo e eu acompanhei muito de perto a elaboração de toda essa obra e também de outras obras dele, que tem muito a ver com esses presos que a gente vê ali serem tão emblemáticos em Tremembé. A gente fala muito, né, Ulisses, sobre essa ideia de que Tremembé é o presídio dos famosos, é onde estão os presos mais ilustres. Eu queria que você falasse um pouco para a gente a respeito da vida desses presos lá dentro, que eu acho que muitos dos seus livros trazem esse componente. Entender como é o dia a dia deles lá, por que eles têm esse ambiente, digamos assim, privilegiado em relação a outros presos aqui no Brasil. Bem-vindo. Bom dia, Clarice, obrigado. 10 entre 10 presos daqui de São Paulo sonham em cumprir pena em Tremembé. Ah, é? Porque, inclusive, tem vários apelidos engraçados. Eles chamam presídio das estrelas, presídio Nutella. Porque Tremembé, na verdade, assim, complexo de Tremembé são 5 penitenciárias. 2 delas, uma masculina e uma feminina, elas são consideradas modelo, elas, principalmente quem está no regime semiaberto, por exemplo, a penitenciária onde a Suzane, a Elise Matsunaga estavam, a Ana Carolina Jatobá estavam cumprindo pena, é um lugar bucólico, é como se fosse uma fazenda, é um lugar aberto, onde eles têm horta orgânica, onde eles mesmos plantam, eles mesmos comem, eles têm academia em que eles podem treinar a qualquer hora do dia. Uma estrutura muito diferente daquilo com a qual a gente está habituado no Brasil. Sim. E aí, a rigor, o sistema penitenciário de São Paulo, ele escolhe para levar para lá justamente os presos de mídia, que eles chamam, que são presos visados. Geralmente são presos que não seriam aceitos em outras penitenciárias pela natureza do crime e também por ser visado. Por exemplo, o Alexandre Nardoni foi condenado por ter jogado a própria filha pela janela em 2008. Então, a rigor, ele não seria aceito em nenhuma penitenciária porque ele matou uma criança.
Então, o que eles fazem? Eles mandam para Tremembé, onde ele vai ter como companheiro outros presos, anônimos no caso, né? Não são famosos como ele, mas que também cometeram crimes semelhantes. Pedro, por favor. Eu fiquei super curioso, porque enquanto o Ulisses está falando, Ulisses, a gente está vendo ali atrás aparecerem alguns dos títulos que você já publicou, alguns dos livros sobre essas personalidades do mundo do crime e obviamente, é algo que acaba fascinando muita gente para poder entender um pouco da dinâmica da cabeça, da mente dessas pessoas. Então, quem está acompanhando a gente deve estar se questionando, mas o que tem a ver, qual é a relação entre Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga, o Maníaco do Parque, a Flor de Lis? O que nos seus levantamentos você conseguiu encontrar de paralelo, de semelhança entre esses diversos criminosos condenados que foram presos nessas histórias marcantes? Eu acho que o que eles têm em comum, eles cometeram crimes emblemáticos, eles chocaram todo o Brasil, né? E eu gosto sempre de dizer que esses livros também eles servem muito para registrar um pouco, porque eu defendo que a história de um país também deve ser contada pelos crimes que a nossa sociedade comete, né? Você tem aí desde a década de 60, de 70, 80, tem o Bandido da Luz Vermelha, o Lúcio Flávio, Lili Carabina, ou seja, essas biografias, elas não são feitas de hoje. Eu acho importante... O Lampião, né? Também. O Lampião, exatamente. Eu acho importante ter livro, ter série, ter filme, porque os nossos livros, os livros de histórias oficiais, pelo menos, eles não registram, eles não costumam registrar. Aqui no Brasil, esses processos, alguns deles, inclusive, são até destruídos. Eu descobri que inquéritos, por exemplo, acabam sendo destruídos, não ficam arquivados. Ah, é? É, dependendo do tipo de crime, sim. E eventualmente, por qual motivo, assim, você... Então, eles alegaram que a destruição de parte desse acervo é por uma questão de logística e também porque o inquérito foi encerrado. Mas, por exemplo, se o inquérito policial ele vai para os autos do processo, a polícia... Depois que a pessoa é condenada, ele é destruído. Eu vou te dar um exemplo. No julgamento da Suzane, eles levaram para o tribunal do júri a cama onde o casal, o Manfred e a Marisa, foram assassinados. E aí depois essa cama foi destruída. Nos Estados Unidos, eles fazem museus. Tipo assim, você tem Museu do Crime. Aqui em São Paulo, nós temos um Museu do Crime, mas o acervo é muito pobre. Tem, por exemplo, também um museu da penitenciária, onde até o Francisco de Assis tem tapete, tecido à mão, já teve, né, exposto lá. Mas é muito pobre o acervo de registro histórico desses crimes. E, Ulisses, tem uma coisa que eu acho que é interessante você contar, como esses criminosos são tratados que nem celebridade, né? Como a gente tem ali, é quase uma legião de fãs mesmo, que orbitam em volta desses personagens, querem namorar o Maníaco do Parque, querem namorar a Suzane, querem namorar a Flor de Lis. Conta um pouco pra gente como é essa dinâmica lá dentro. Antes da resposta, desculpa a deselegância, eu cometi a deselegância de não lhe contar, Ulisses, que a sua câmera ali é a câmera 4, tá? Então, você está conversando, claro, com a gente aqui, mas só para você saber que a sua câmera também ali é a câmera 4. Mas estamos adorando olhar-te aqui, Ulisses. Nos divida com a atenção do público também. Agora sim, desculpa a deselegância. Então, a Flor de Lis, nós temos 2 presos emblemáticos no Brasil, a Flor de Lis e o goleiro Bruno, por exemplo, eles já eram celebridade antes deles cometerem crime. Temos agora também o Robinho, né, o jogador que está preso em Tremembé. A Suzane, eu acho que o brasileiro tem um verdadeiro fetiche pela Suzane, porque tipo, eles querem saber se ela está namorando, querem saber se ela está grávida, se o filho dela é menino ou menina, se ela passou na faculdade, ou seja, as pessoas acompanham a vida da Suzane, isso eu acho impressionante. Será que é porque ela é uma mulher branca, loira, rica e não uma mulher negra, por exemplo, pobre? Você acha que tem essa questão do racismo estrutural também embutida nesse filme? Eu acho que resvala um pouco nisso, mas nós temos casos também, por exemplo, a Flor de Lis, ela é negra e cresceu na favela. E ela também desperta esse tipo de fascínio. As pessoas, por exemplo, na cadeia, os parentes das presas que dividem a cela com ela, levam Bíblia para ela assinar. Eles pedem para ela fazer... Então, eu acho que tem também, né? Nós temos essa questão no Brasil, não dá para negar, mas eu acho que não se aplica muito a esses presos. O goleiro Bruno também, por exemplo, ele é negro, né? Então... Talvez o teor do caso em si... Ulisses, vou te fazer uma pergunta, até um pouco perversa, mas compreensível.
quando você conhece a história dessas pessoas, você vê o ser humano que tem ali, né? O que ocasionou, não que isso explique ou não o crime, mas assim, por qual motivo, às vezes, o ser humano se tornou esse ser humano? Como é que a empatia aparece nesse processo? E tá aí que eu me refiro à perversidade, né? É uma pergunta até estranha de ser feita. Mas é comum também ocorrer alguma empatia, não com o crime, mas assim, caramba, olha o que esse ser humano aqui viveu. E é um conflito particular, né? Você tem empatia com uma coisa que foi bárbara, que é inaceitável. Sim, dos criminosos que eu biografei, eu acho que a Elise Matsunaga é a que mais desperta esse tipo de sentimento. As pessoas têm empatia pela Elise Matsunaga. Eu lembro que eu decidi biografar a Elise Matsunaga porque quando eu a vi saindo da cadeia pela primeira vez, tinham muitas pessoas na porta da cadeia, ela foi ovacionada com uma salva de palmas, porque ela tem o dilema que ela é uma mãe, que ela tenta se reaproximar da filha. As pessoas chegaram à conclusão de que o Marcos Matsunaga, o marido que ela matou, ele era um homem extremamente violento, não só com ela, mas com outras mulheres. Então, as pessoas acabam criando uma empatia. Então, eu acho que são sentimentos diferentes. Ao mesmo tempo que o brasileiro tem uma admiração pela Suzane como celebridade, eles têm esse acolhimento com a Elise Matsunaga. Ela é muito... As pessoas apoiam a ressocialização, eles têm esse discurso. Então, eu acho que aplaudiram uma saída. E detalhe, a gente está falando de um crime que ela matou e cortou o... Ela matou e esquartejou, ela foi aplaudida. Você vê como isso mexe com a sensação das pessoas, com o sentimento. Imagino que isso também lhe surpreenda. Me surpreende, mas aí também o livro ele traz a biografia do Marcos Matsunaga, que é o marido. Então as pessoas chegam à conclusão, isso uma conclusão deles, tá? Não minha, que a Elise Matsunaga ela matou um homem extremamente violento. Então a gente está vivendo uma epidemia de feminicídio, então quando você vem e mostra o contrário, eu acho que as pessoas acabam tendo uma admiração. A Elise Matsunaga é impressionante, ela não tem... A Suzane, ela desperta amor e ódio. Tem pessoas que acompanham, você posta uma coisa sobre a Suzane, você vê pelos comentários que muita gente elogia, que muita gente critica, mas a Elise Matsunaga, nesse aspecto, é uma unanimidade. A Elise é muito pintada ali, né, como uma vítima das suas circunstâncias, que acabou moldando aí uma assassina por conta do que ela viveu. Mas como você enxerga, por exemplo, qualquer perspectiva de ressocialização do maníaco do parque? Porque esse é um horizonte que, pela lei brasileira, existe de alguma forma, né? Tem ali, salvo engano, a previsão de que ele poderia, em tese, ter a sua saída para o regime semiaberto avaliada em 2028. É isso? Explica um pouquinho para a gente. Ele, na verdade, não é para o semiaberto. O maníaco do parque, a previsão é que ele foi preso em 1998, ele recebeu uma condenação de 285 anos e na época que ele foi sentenciado, o cumprimento máximo de pena no Brasil era de 30 anos, hoje é de 40. Só que aí vai acabar essa pena em 1998. Ao contrário de outros presos, eu vou falar dos que eu biografei, da Elise, da Suzane, eles passaram por uma progressão de regime. A Suzane primeiro foi para o regime semiaberto, depois agora ela se encontra no regime aberto. As pessoas reclamam muito das saidinhas, né, como você estava falando, mas elas são essencial para a ressocialização, justamente para não acontecer o que vai acontecer o que pode acontecer com o Francisco, que é simplesmente completar 30 anos de cadeia, a porta da penitenciária abrir e ele sair. Sem ser humano que não tem... E ele mesmo fala que pode cometer outros crimes, Sim. né? Por exemplo, ele mesmo fala? Ele fala. A Elise Matsunaga e a Suzane, elas passaram por exames criminológicos. A justiça manda os psicólogos perguntarem para esses sentenciados e todos os outros que estão galgando regimes mais brandos se vai voltar a cometer crime, pergunta se está se arrependido do crime que cometeu e principalmente o que vai fazer fora da cadeia, porque eles têm que trabalhar, né? Não sai da cadeia nem no regime aberto, nem no semiaberto se não tiver emprego garantido fora da cadeia. O maníaco do parque, ele não passou por nenhum desses processos. Os últimos exames criminológicos feitos nele foram em 2013, ou seja, tem mais de 10 anos. Então, as pessoas pensam que essa saída dele vai ser automática, mas a justiça, antes de conceder o alvará de soltura, vai submetê-lo novamente a novos exames.
Os exames que ele já fez até agora, ele deixa claro que ele voltaria a cometer crimes novamente, porque ele falou isso no tribunal do júri, falou isso para diversos psicólogos e psiquiatras que atenderam ele dentro da cadeia, que ele era tomado por uma força demoníaca. Recentemente, o livro traz a informação de que ele se converteu a uma igreja evangélica e aí ele acabou, expurgando essa força maligna de dentro dele. Mas o psicólogo, quando ouviu isso, ele escreveu que o discurso era calcado na religião. Eu estou aqui fazendo a conta enquanto você está falando da progressão que hoje no Brasil é de 1/6 de pena, né? Sim. Então, o Maníaco do Parque, com 30 anos, ele teria a condição de sair com 5 anos, em tese, na regra, porque foi condenado numa época que era 30 anos. Mas no caso dele, como foram vários crimes, aí a progressão é diferente. Ainda que fosse 1/4 de pena, quando o sujeito é reincidente, ele poderia sair com menos de 10 anos, né, da prisão. A minha pergunta é, a gente estava vendo agora, ontem, nós tivemos mais de 30 mil presos deixando os presídios de São Paulo para essas saidinhas temporárias. Olhando e analisando esses casos, você também deve ter entrado nesses presídios, conversado com essas pessoas. Você acredita nesse sistema? Você acredita na saidinha dos presos? Você acha que isso pode ser benéfico para uma eventual ressocialização, Ulisses, na tua avaliação? Por coincidência, eu estava lá ontem na porta da penitenciária de Tremembé quando teve essa saidinha. O que eu acredito no projeto da progressão da saidinha. Quando eu fui ler o porquê que foi criado, que foram especialistas, né, que subsidiam a criação da progressão da saidinha. Eu sei a importância da saidinha, mas no Brasil a gente tem um problema que não se consegue fiscalizar. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava lá ontem, na frente de Tremembé, numa das penitenciárias, saíram cerca de 3 mil presos. E aí, na frente dessa penitenciária, já tinha ambulantes vendendo bebida alcoólica e eles estavam bebendo conhaque, estavam bebendo vodka, e é proibido, uma das regras. Aliás, uma das principais regras da saidinha é você tem que estar na cidade de domicílio, você não pode ingerir bebida alcoólica em lugar público, e isso estava na frente da penitenciária. Gente, na frente da penitenciária? Na frente da penitenciária. E ninguém faz nada? Ninguém faz nada, ou seja, a polícia penal, ela circula por ali, mas é um volume muito grande de gente, né? 3 mil presos, é impossível. Os presos famosos que são visados, porque, por exemplo, se a Suzane, quando ela tinha a saidinha, que ela estava no semiaberto, ela tinha um endereço. Então, a mídia, como ela é uma presa famosa, a mídia costumava verificar se realmente ela estava naquele endereço. Mas os outros presos que não são famosos, eles não sabem, eles não fiscalizam. A polícia, a justiça, a Secretaria de Administração Penitenciária, ela não tem uma estrutura para fiscalizar se aquele preso está em casa a partir das 20 horas, que é o horário que ele tem que estar em casa. Não tem como fiscalizar se está num bar, por exemplo, fazendo uso de bebida alcoólica. Não usam tornozeleira, loteria, né, por exemplo. Né, no fim. Não todos. É uma loteria. É uma loteria. Só usam tornozeleiras, alguns saem com tornozeleira. Primeiro que não tem tornozeleira para todo mundo, né? Usa tornozeleira os que têm uma decisão judicial, geralmente são presos que já têm histórico de fuga. Aí eles usam tornozeleira. Ou seja, um histórico ali desse crime. Olha, Ulisses, é fascinante poder ouvir-te, porque a gente trabalha todos os dias noticiando todas essas pessoas. Todas que nós estamos citando aqui, a gente acompanha cada liberação, porque é um habeas corpus, de que maneira saiu, como é que é a vida dessas pessoas. E é fascinante poder ouvir parte daquilo que embasa, aí o juízo de valor a gente não tem como colocar aqui, mas parte daquilo que embasa as histórias, as convergências e o que há por trás dessas fotos e dessas imagens tão famosas, né, dos crimes e também dessas saídas. Ulisses Campbell, que é jornalista também e escritor, muito obrigada pela gentileza de ter vindo aqui. E esse tem na livraria para comprar, já tá certo? Na livraria. Se não estiver esgotado, no caso. Ele está na livraria, ele está em todas as livrarias. Vai ter um lançamento em Brasília no dia 28 agora. Vai ter um lançamento em Belém no dia 8 de outubro. Está em todas as plataformas, tem audiobook, tem a versão digital, nos sites também, está em todo lugar. Aí é interessante que as pessoas que se interessaram pela história também pesquisem, porque essa é uma história
super marcante do Brasil, né? Quem é mais novo e que não teve contato com isso... Às vezes nem faz ideia, né? Nem fazem ideia. A história do Maníaco do Parque, depois vocês podem pesquisar e procurar o livro. E o de Tremembé, o Ulisses já está se comprometendo aqui e trazer pra gente em primeira mão pra gente falar sobre ele aqui. Também. Muito obrigada, Ulisses. Obrigado. Bom dia. Obrigada, Clarissa. Obrigada, Pedro, por essa entrevista. E eu imagino, ou posso ousar dizer que eu tenho certeza que você também ficou fascinado ao ouvir tudo isso. Essa questão do lado humano, né? E o quanto a gente fica ali dividido. Mas sim, são seres humanos que têm histórias por trás disso. Não que isso justifique ou não qualquer coisa, não estou fazendo juízo de valor, mas o quão interessante é a conversa.